Um polígono circunscreve um círculo conforme a figura abaixo. E aí ele pergunta, né? Sabendo que AB é igual a 4 centímetros, CD igual a 5 centímetros e que DE igual a 6 centímetros, e ainda, né? FA igual a 3, então BC menos EF é igual a quanto? Vamos lá, vamos pegar aí as medidas que ele deu e colocar aí no desenho. Ó, ele falou que AB vale 4. Então, AB valendo 4, então eu tenho esse pedacinho aqui valendo 4. Certo? Eu tenho que CD igual a 5. Então, eu tenho que esse pedacinho aqui é 5. Eu tenho que DE é igual a 6. E tenho que o FA é igual a 3. E o que ele quer? Ele quer que BC menos EF seja um valor aí numérico que a gente ainda não descobriu. Vamos lá, deixa eu dar um zoom melhor agora. Vamos trabalhar aí somente com essa figura. Certo? Coube, né? Então tá bom. Deixa eu trazer isso aqui para cá e vamos trabalhar com isso aí. Vou trazer a imagem para cá. Pronto. Questãozinha sofrida, hein? Vamos lá. Então eu tenho que descobrir quem é BC menos EF. O que eu vou trabalhar nesse problema? Né? O que eu vou usar, né, para resolver esse problema? Eu vou usar uma relação de circunferência e retas tangentes. Vou fazer aqui do lado. Quando a gente tem uma circunferência qualquer, e tenho duas retas tangentes que se encontram em um determinado ponto, então se eu tenho aqui, ó, uma circunferência qualquer, né, e duas tangentes que se encontram em um determinado ponto, tem uma propriedade que a gente vai usar, que é para resolver esse problema, que é a seguinte, ó, que é do ponto de encontro, né, do ponto ali que a tangente encontra o círculo, vai ter um determinado tamanho x, e aqui do ponto, né, de encontro das tangentes até o ponto de encontro da tangente com a circunferência, também vai formar um outro segmento, né, o tamanho, e esse tamanho vai ser igual a esse, tá? Vão ter a mesma medida. E é essa a propriedade que a gente vai usar nesse problema, tá? Isso que vai salvar a gente aí nesse problema, tá? Sabendo isso, vamos lá, ó. Isso aí vocês ficam em mente, que é o que a gente vai usar para resolver o problema, tá? Vamos voltar aqui para a imagem e vamos que vamos. Isso, elas têm o mesmo valor, exatamente. Agora, vamos aqui, ó. Vamos olhar o seguinte, como ele quer saber o BC menos EF, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou botar nome para esses segmentos importantes, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse segmento que eu botei aqui, ó, vou chamar de X, certo? Chamei de X. E esse outro segmento aqui, eu vou chamar de Y. E do E e F, eu também, né, não tem valor numérico, vou chamar aqui do F até o ponto em que a tangente encontra com a circunferência de A, e aqui eu vou chamar de B, beleza? Então, o meu problema agora é descobrir quanto que é o B. BC eu já sei agora que é X mais Y, certo? Que eu chamei os pedacinhos de X e de Y. E o EF, que é o A menos A mais B. Certo? Então, agora esse é o meu problema. Saber quanto que é X mais Y menos A mais B. Beleza? E agora, vamos trabalhar aí com esses valores e com aquela propriedade que eu acabei de falar, né? Que as retas tangentes, né? Aqueles pedacinhos, têm a mesma medida. Então, olha aqui, ó. Vamos olhar aqui o desenho. Primeiro, a parte aqui de cima. Vou para a parte aqui de cima. Do B até esse ponto que está aqui, vale X. Então, pelaquela propriedade que eu acabei de falar, do ponto B até esse outro ponto tangente aqui, também vai valer X. Certo? Igual por causa lá daquela propriedade. Certo? Agora, esse pedacinho do A
até esse ponto tangente, quanto que ele vai valer? Se esse pedaço todo aqui vale 4, e eu já tenho um pedacinho que vale x, esse pedacinho aqui seria 4 menos x. 4 menos x, porque seria o segmento todo que vale 4, menos um pedacinho que já se encontra ali dentro, que é x, e vai sobrar ali o 4 menos x. Se você tem dificuldade, né, para encontrar esse 4 menos x, entender porque esse 4 menos x, pensa como valor numérico. Se esse x aqui fosse 1, o segmento que falta seria 3, ou seja, 4 menos 1, que daria 3, certo? Que seria o restante do segmento 4, tá? Consequentemente, o que a gente tem aí? A gente tem que esse outro segmento aqui, ó, que vai desse ponto tangente até o ponto A, também vale 4 menos x, porque o A aqui seria o encontro das retas tangentes, certo? Beleza, né? Vou ficar por aqui, por enquanto. Agora, vamos olhar esse outro lado, ó, que eu chamei de A, né? Do ponto F até esse outro ponto que eu chamei de A. Então, esse segmento aqui também seria A, porque o F seria o encontro das retas tangentes, certo? Então, esse outro segmento aqui também seria A. E agora, olha só que maravilha, né? Eu vou apagar esse 4 menos x e vou pensar quanto que é esse segmento aqui com relação ao 3, né? Se esse segmento todo vale 3 e eu já tenho um pedacinho que vale A, o mesmo pensamento ali para o 4 menos x, esse segmento aqui seria 3 menos A, certo? 3 menos A, que seria 3 o segmento todo, menos o A, que é um segmentozinho que está ali dentro. Então, sobrou o 3 menos A. E, como a gente já tinha visto, esse segmento aqui também vai ser igual ao 4 menos x, porque o A é o ponto de encontro aí das tangentes, certo? E aí, a gente pode concluir que o 3 menos A ele é igual ao 4 menos x, certo? Por causa lá daquela propriedade que eu já tinha falado aí para vocês, tá? Inicialmente, que eu falei que ia usar. Bem, e agora a gente tem uma equaçãozinha. O que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai organizar, né? Eu vou passar o x aqui para a esquerda. Vou ficar aqui com x menos o A. E o 3 eu vou passar para a direita. Vou ficar com 4 menos 3. Então, olha só como é que já está ficando bonito. 4 menos 3 é 1. Porque esse x menos A, eu vou usar lá na minha pergunta inicial, né? Porque esse x mais y menos A mais B, eu vou organizar. Então, ele vai ficar aqui, ó, x mais y menos A menos B. E vou reescrever para ele ficar do jeito que eu quero, né? Vou botar aqui, ó, x menos A mais y menos B. E olha quem apareceu aqui. X menos A, que é exatamente o x menos A que eu tenho aqui igual a 1. Certo? Então, eu vou substituir esse x menos A por 1. Aqui vai dar 1 mais y menos B. Caraca, e agora esse y menos B? O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora no desenho, que eu fui para cima, né? Rodando para cima nesse meu desenho. Vou fazer agora a mesma coisa rodando para baixo, para encontrar aí a relação do B com o y. E aí eu também vou achar uma relação com y e com B, para substituir ali na minha pergunta inicial. Tá? Então vamos lá, ó. Isso aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado. E essa relação aqui a gente não precisa mais, né? Eu vou apagar ela aqui para a gente ter mais espaço, tá? E essa relação aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado e depois eu volto para ela. Vamos aqui voltar para o desenho. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para cima, o mesmo pensamento que eu fiz para cima, só que agora olhando para baixo. Então vamos lá, ó. Vamos lá, se aqui eu tenho y, C é aquele ponto que é o encontro das retas tangentes. Então, esse pedacinho que está aqui também vale y, certo? Também vale y. E, consequentemente, esse pedacinho aqui, do D até o encontro da reta tangente com o círculo, vai valer 5, que é o segmento todo, está aqui, ó, 5, menos esse pedacinho que está aqui, que é y, certo? E esse pedacinho aqui
olhando o D como o encontro aí das retas tangentes, esse pedaço aqui é o 5 menos y, porque eles têm aí a mesma medida, né? O mesmo comprimento. Vou fazer a mesma coisa para o B, né? O ponto é o encontro das retas tangentes, então esse pedacinho aqui vale B, certo? Consequentemente, como esse pedação todo aqui vale 6 e eu já tenho B, esse pedacinho aqui vai valer também, além de valer 5 menos y, vai valer o 6, que é o segmento todo, menos o pedacinho que eu tenho aqui à esquerda, né, que é o B. Então aqui a gente tem uma outra relação já aí, ó, com B e o y. Então vou reescrever ela aqui em cima para a gente trabalhar com ela e matar logo esse problema. Vou passar o y para a esquerda e o 6 para a direita. Então vou ficar com y menos b igual a 5 menos 6. Então y menos b é igual a menos 1. Olha só que maravilha. E o y menos b é exatamente, ó, na nossa pergunta do problema, ó, y menos b, que a gente tem aí e vai substituir. Então a gente já tinha um 1, esse menos 1 vem para cá, vai ficar mais menos 1, mais menos 1 é menos 1. Tudo isso para encontrar um belo de um zero. Olha só. Toda essa volta para encontrar um belo de um zero. Então, respondendo aí a pergunta dele, BC menos EF, a gente acabou de ver aí, por essas contas aí que a gente fez, ó, BC menos EF sendo igual a zero. Certo? Então, é a letra C de Cláudio.